nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Roma Sex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todos. Se você chegou até aqui, já curte o vídeo, já manda coraçãozinho, já comenta, já se inscreve no canal, porque a gente tem muito conteúdo de qualidade e um programa melhor que o outro. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, minha amiga Lu Cabral, que também é sexóloga, tem 43 anos, é casada, tem 2 filhos, é educadora física há 23 anos, especialista em sexologia e sexóloga, eu já falei, trabalhando com mulheres e percebendo a necessidade da falta de espaços, né, da gente refletir e conversar e ampliar essa questão da sexualidade que é tão importante hoje em dia, idealizou um aplicativo. Então, Lu, muito obrigada por você aceitar. Obrigada a você. Meu convite. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eu que estou feliz da gente poder ter mais espaço onde a gente pode realmente divulgar com tranquilidade uma questão que é tão impactante na vida das mulheres, né? E a falta de espaços para a gente verbalizar todos esses conhecimentos que a gente tem e que a gente vê que as pessoas, infelizmente, não chegam até as pessoas e a gente não está fazendo uso. E vê mulheres insatisfeitas ou alguns outros problemas relacionados à sexualidade. E a nossa ideia e o intuito é justamente a gente naturalizar esse fenômeno que é natural, que é a sexualidade humana, trazendo essa tranquilidade na fala, né, para que as pessoas passem a consumir com uma melhor qualidade esse tipo de informação e trazer isso para a prática, que elas comecem a realmente se reeducar e utilizar isso para ser mais felizes, para potencializar seus prazeres. Essa é a ideia aí da nossa luta aí nesse caminho da sexualidade. Tá certo, com certeza. E Lu, você é educadora física há muito tempo, né? Então acredito que você, antes de pensar em sexualidade, já pensava muito no corpo. Então eu queria até perguntar e falar dos nossos patrocinadores, que é o Tantra Brasil. Se você já fez alguma massagem tântrica, né? Porque acho que era uma experiência que eu nunca tinha tido, então eu fui lá. E, gente, simplesmente maravilhosa. Eu super recomendo. Tantra Brasil, já vai lá no Instagram, já agenda a sua massagem, porque eles têm vários tipos de massagem. Então, tem a massagem erótica, tem a massagem nuru, tem a massagem de casal, que traz muito a intimidade para o casal, é bem legal. A gente fez a massagem juntas, eu e o Rodolfo, e a gente fez também, que a gente achou que melhor, vamos se separar para ver como que vai ser. E também foi muito legal. Foram experiências totalmente diferentes, e acho que vale você ir testando também. Eu acho maravilhoso a gente poder falar, porque para mim uma das técnicas que mais pode potencializar as sensações e essa percepção que a gente aqui deixa de ter com a nossa pele é a massagem tântrica. E, infelizmente, né, do jeito que ela veio divulgada aqui no nosso país de uma maneira totalmente pejorativa, é uma cultura e uma possibilidade de potencializar sensações do nosso corpo infinitas, que infelizmente a gente não sabe utilizar. E quem se permitir possibilitar essas sensações é muito interessante. A gente até como sexóloga sabe que existem algumas terapias que indicam né, a massagem. Verdade. Porque nem sempre vai ser a primeira vez que na massagem você vai se soltar logo na primeira. Eu já tive experiência, gosto demais. Eu acho que se todo mundo permitisse que o corpo começasse a ter essa sensação, poderia até aplicar depois com as suas parcerias. É claro que não vai ser igual um massagista, mas assim, já seria um momento deles estarem começando a aflorar e perceber o corpo de uma maneira diferente. É verdade. Vale super o investimento nessas sensações. Eu acho que o Tantra é uma das linhas da cultura que eu mais entendo e enxergo que realmente beneficia a nossa percepção de sensações. Tem razão. Tem que muitas pessoas se possibilitar sentir. Sim. Então, gente, já vai lá, Tantra_Brasil no Instagram, já manda mensagem, já agenda, que é maravilhoso. Pode ver, Bruna Romasex e Lu Cabral também tá indicando, hein? Muito. Esse é o melhor dos presentes que as pessoas podem dar, né, para suas parcerias, acho que é essa experiência. E muita gente, você falou isso, muita gente que eu falo assim, eu quero ir para aprender e reproduzir. Lógico que em uma vez você não vai reproduzir, mas minimamente ter uma noção ali de que existem outros pontos no nosso corpo, né? Não é aquela coisa bitolada, né, que a gente só vê por aí. Então,
O Bruno, sabe o que eu acho legal também deixar dizer? As pessoas têm uma ideia de que vai chegar na massagem e que já vai ficar nu e vai acontecer isso. E os terapeutas, eles são tão sérios, gente, é tanto estudo, que eles vão percebendo como é que você reage. Tem pessoas que não chegam a se despir e nem vão, que eles fazem, às vezes, até técnicas respiratórias, às vezes de meditação, tudo para desbloquear e deixar a pessoa tranquila. E, às vezes, vai demorar algumas sessões para que você realmente se sinta tranquila ao ponto de permitir que toque em alguns pontos. E eles têm muita sensibilidade de perceber qual que é o limite daquele corpo que está ali naquele momento. Então, não é do jeito que as pessoas imaginam que vai chegar e vai tirar é tudo no seu limite, no seu tempo, para que você aproveite o melhor momento, aquela experiência, né? Tem até uma história que é uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima mesmo, amiga, assim, e ela terminou um relacionamento e o cara meio que falou assim, vai conhecer seu corpo, que você não se conhece. E aquilo soou para ela muito mal, obviamente. Ela ficou com uma baixa estima, foi se conhecer. E uma das coisas que ela falou, vou me conhecer então, eu vou na massagem tântrica. E na hora que chegou lá e fez a massagem, ela falou, poxa, foi muito bom, mas eu tive um orgasmo que é o mesmo orgasmo que eu chego em casa. Então é isso? Então eu sou normal? Eu falei, só que quando eu te falei, você não acreditou. Você precisou ir lá na massagem, porque ela acreditou no que o cara falou ali, né? Botou ali um peso, vai se conhecer. E aí, enfim, pode ver também como, às vezes, a gente se cobra demais, né? Então, a menina achando ali... que é uma coisa fora, né? Mas como que também é uma maneira ruim, né? De alguém colocar pro outro alguma dificuldade dessa parceria, né? E no final eu falei, filha, é ele que nos conhece. Tá tudo certo, tá tudo bem com você. Mas, gente, então vamos começar agora o nosso papo do começo. Porque, assim, da onde que eu queria muito trazer a Lu? Porque nós somos sexólogas já formadas pelo mesmo instituto, né? A gente fala a mesma língua, querendo ou não, isso já traz uma bagagem diferente. Então, a gente troca muita ideia, eu e a Lu, desde que a gente se conheceu por amigos em comum. E tem 1 milhão de projetos aí à vista, né? E com o podcast, e a Lu me contou que ela criou um aplicativo, que é um aplicativo revolucionário para as mulheres, que é o TPM Hot. E é um aplicativo que ele vai falar com as mulheres no quesito sexualidade, né? Acho melhor você explicar melhor que eu. Então, na verdade, esses 23 anos trabalhando com mulheres, foi muito forte para mim os apontamentos, a dificuldade que essas mulheres tinham em sentir prazer. Então, isso já era muito questionável. Por que essa mulher, ela nega, às vezes, para o marido, ela quer fugir das suas parcerias, não sente desejo, reclamava muito de desejo, foi me intrigando. E eu fui me questionando por que a gente não tinha também acesso a esse universo de estímulos sensuais, né? Então, como é que faço para essas mulheres terem desejo? E aí, há 3 anos envolvidas nessa questão da sexualidade, quando a gente vai adquirindo essas informações, a gente fala, gente, eu preciso falar para os 4 cantos do mundo que dá para a gente viver bem melhor, mais feliz, com mais potência de prazer e tá tudo aí disponível para a gente. Como é que eu faço para chegar nas mulheres? E no meio da pandemia veio esse insight sobre o aplicativo. Por quê? Porque celular hoje a gente tem na palma da mão, o app é uma forma rápida e eficiente. Me veio uma preocupação também de ter um resumo sobre os conteúdos, porque na web a gente tem coisa bacana de qualidade e nem tantos, né? Como é que a gente faz para reunir informações embasadas e de conteúdo? E aí a ideia desse aplicativo, primeiro porque também, infelizmente, as pessoas às vezes têm alguma vergonha de chegar até nós, né? Às vezes não entendem que tem problema, ou se tem, elas não sabem, não foram ensinadas a verbalizar isso. E talvez o aplicativo fosse uma maneira de você falar das suas questões, se manter no anonimato, mas ter respostas efetivas, né, que te mantenham mais felizes, tanto na questão da saúde sexual, da educação sexual, quanto nessa questão do desejo, de tudo que está envolvido nas questões da sexualidade. E a ideia é dele ser gratuito, ele é gratuito, que é justamente para que a gente consiga atingir todas as camadas da nossa sociedade. Infelizmente, a gente sabe que terapias também não é um investimento que todas as pessoas podem ter. Então, como é que a gente faz para chegar naquela menina que precisa de informação sobre como vai iniciar a vida sexual, como se prevenir? E a ideia é que ele seja um facilitador, para que na palma da mão você tenha ali conteúdo sobre prevenção, sobre STs, sobre desejo, sobre libido, sobre alguns problemas relacionados à sexualidade, ou até mesmo
algumas partes negativas da sexualidade, abuso, como a gente construir uma sociedade, né, com mais consciência, onde a gente vai criar pessoas aí para respeitar, né, a individualidade da mulher. E aí, essa coisa de ser feminino é justamente porque nós, mulheres, não fomos educadas a consumir conteúdos eróticos ou informações sobre sexualidades. Sim. E aí a gente sabe que isso impacta na questão dos nossos desejos. É uma questão, a mais reclamação que a gente tem, que eu recebo, é isso, falta de desejo. Não tem mais desejo. E aí, com o aplicativo, ela vai estar ali mais próxima e ela... tem a questão que ela faz a pessoa que entra no aplicativo, ela coloca o perfil dela. Isso. A idade, se ela é casada ou não, se ela tem filhos ou não, né? Para o conteúdo que vai aparecer para ela. Direcionar. Vai ser direcionado. Isso, a gente tem 2 cadastros. Um mais simples, que é só você colocar seu nome e um e-mail. Porque também hoje em dia é uma norma que você tenha um cadastro mais simplificado. Mais fácil, tá. Mas a gente tem um mais completo que é justamente para direcionar melhor os conteúdos. Então, o público LGBT vai ter, de repente a gente consegue direcionar um conteúdo mais específico para quem tem filho, quem não tem filho. Tá. E aí tem alguns assuntos básicos. E também uma coisa que a gente quer que ele tenha são uns posts diários. Igual o Telegram dispara algumas mensagens, justamente para que ao longo do dia, sem que você está pensando sobre isso, a sua mente entre em contato com alguma informação sobre sexualidade. E aí a gente sabe que a gente fomentando esse cérebro, a gente vai começar a construir uma mulher que consome mais essa informação, que planeja ao longo das suas tarefas, essa mulher moderna que é super atarefada, mas que também precisa pensar que para ela melhorar o desejo, ter mais desejo, ela vai ter que ter em algum momento da vida dela, da semana dela, pensar sobre isso. E ali a gente pode ser um facilitador, vai dar uma dica de um banho, por exemplo, demorado, intencional, explicando o quanto é importante que a gente aproveite esses momentos do seu contato com o seu próprio corpo. Você falou sobre a minha profissão há 23 anos, né, de corpos, né? O que a gente fala, a gente sabe que não precisa ser um corpo perfeito para ter prazer e dar prazer, mas precisa ser um corpo que se aceita, que se conecte, que se olhe, né? Sim, que a gente ensine essa mulher a olhar no espelho, a se tocar. Como é que ela vai ter desejo e depender da parceria para ter desejo se ela não entende o corpo dela, ela não sabe onde está o clitóris dela, ela não sabe se tocar, ela tem receio das partes do seu seio. Então, é importante que a gente estimule essa mulherada a experienciar. Esse corpo é o meio que ela tem de sentir prazer. E aí tem N possibilidades de prazer. E você se conectar com esse corpo, o único jeito é esse autoconhecimento, esse autocuidado, que está muito relacionado com essa questão da corporidade. Não do jeito que a mídia, infelizmente, coloca, gente, porque todo corpo tá para ter prazer. Todo, né? Sim. Todas as mulheres são uma potência inesgotável de prazer. Não importa o percentual de gordura, se tem músculo, se não tem músculo. Mas importa ela desejar ter prazer. Ela permitir que esse corpo experiencie e se solte para que ela viva as melhores sensações da vida dela com esse corpo que ela tem. Sim, maravilhoso. Gente, então, olha, ó, é revolucionário mesmo esse aplicativo. Eu fiquei bem curiosa, já baixei o meu e tô ali ansiosa. E assim, uma dúvida que eu queria saber, o conteúdo desse aplicativo, vai existir uma curadoria, ou esse conteúdo é seu, ou esse conteúdo é de várias pessoas? Como que é? Como Então, que hoje em funciona? dia eu tenho uma agência que me ajuda, né? A gente determina os conteúdos, mas a gente tem uma preocupação grande e também burocrática de não ter plágio, de não ter nada, então e deixar com a minha cara, porque o que eu gosto também é que seja uma coisa fácil, gostosa de ler, como se ele estivesse aqui batendo esse papo, que é o que eu costumo falar muito, da naturalização da sexualidade. Colocar ela num pedestal ou num conhecimento erudito vai mantê-la do jeito que tá, que é essa coisa inatingível, cheia de tabus e mitos que já caíram por terra abaixo e que só servem para não nos permitir vivenciar ela da melhor maneira. Então a gente se preocupa muito com essa linguagem mais fluida, mais tranquila, mas ao mesmo tempo com embasamentos científicos, saindo do empirismo para que a gente realmente traga uma informação que impacte e que seja útil no dia a dia, né? Sim, bem legal. Show, gente. Então, até eu ia falar assim, domingo foi Dia das Mães, né? Até feliz Dia das Mães, aí Obrigada. atrasada. E no domingo e durante o dia e a semana, eu coloquei alguns posts lá que gerou muita resposta de muitas mães, que um deles foi o Feliz Dia da Mulher... não, Feliz Dia
do coito interrompido por choro de criança, né? E aí um monte de mulher, meu Deus, é isso que eu vivo, e não sei o quê. E eu acho que as pessoas querem tirar o romantismo, realmente, tanto da maternidade, né? De, não é fácil, e ficar aquela coisa de que tudo é lindo, o amor da mãe, não sei o quê, enfim. E me veio muitas pessoas falar que realmente sentem isso, de tipo... não saber qual é a hora, ou sempre vai ter a criança e aí você se adaptar, né? Você também tem 2 filhos, deve sentir isso. Na pele. O que eu acho importante, assim, é óbvio que o início do maternar, ele vai ser complicado e difícil, né? Para a vida a 2, vem um filho, já é uma coisa nova. E a gente tem uma questão hormonal, óbvio, né? Mulherada, a gente sabe, logo, mulherada que está amamentando, ou que optou por uma amamentação exclusiva, por exemplo, o corpo tá para produzir leite. Então, já não é um corpo que vai estar com os hormônios que ajudam a gente a ter desejo aflorados. E isso é uma coisa da natureza, como se você tivesse que proteger a prole. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro que as parcerias têm que ter uma conversa muito franca. Se eu optei por maternar e amamentar, amamentação exclusiva até 1, 2 anos, é óbvio que a minha sexualidade vai estar um pouco em segundo plano. Até o nosso corpo, as respostas fisiológicas já não vão se dar. A lubrificação já fica mais escassa, porque é da natureza que a gente, para produzir leite, né, a gente perca alguns outros hormônios. Agora, como que a gente pode melhorar? Porque tem um outro cara lá do outro lado, né, ou uma parceria que fala, poxa, mas eu tô aqui, né, e meu desejo, eu não tô amamentando, e aí, como é que faz? É legal ter essa comunicação, mas uma das coisas que a gente, como sexóloga, também pode sugerir é que faça uso exatamente de materiais que ajudem ela a fomentar um pouquinho o cérebro. Porque, assim, fisiologicamente, você vai estar com dificuldade de lubrificação. Então, fazer o uso já de um gel lubrificante sempre tem à mão em vários lugares ali onde vocês estão acostumados a ter relação. Isso é de praxe quando vai iniciar, voltar a retomar a vida sexual. E é óbvio que a sua mente está para essa coisa do maternar, mas você pode construir, então eleger um momento da semana e falar, eu vou assistir a vídeos interessantes, eu vou ler contos, eu vou ver alguma coisa, eu vou ver o podcast da minha amiga que está falando sobre isso. Hoje em dia a gente tem tanto material para ajudar a irrigar a nossa mente a acessar esse conteúdo, que o que falta, na verdade, é uma cultura de consumo desse conteúdo. Né? Porque o que a gente está fazendo aqui, gente, é justamente mostrar para as mulheres que é necessário esse momento. Ouvir um áudio desse, assistir um vídeo desse, reconhecer que tem outras formas de se estimular e se excitar, porque isso vai te ajudar na hora que, que a sua parceira te procurar, você tá com uma vontade. Você vai ter que ter um trabalhinho, assim como tudo tem um foco. Né? Você estudou para amamentar, você está lendo para ver como que é o bebê, ou agora a outra fase que você está. Por que com a sexualidade é diferente? Bru, isso é uma coisa que eu me questiono demais. As pessoas acham que a sexualidade e o desejo é uma coisa nata, que veio aqui, pum, dentro da gente, uns são beneficiados e os outros não. E isso é uma inverdade. O que acontece é que tem pessoas que falam, cara, a minha sexualidade vai ser plena, satisfatória e muito feliz. Como é que eu faço para isso acontecer? Então, eu vou focar, eu vou me dedicar uma parte da minha vida a entender sobre isso. Vou praticar massagem, vou ir na massagem, vou entender como funciona, vou ler coisas que me apetecem, vou assistir. Hoje em dia a gente tem conteúdo disponível nas mídias demais, né? Netflix, tanto lugar com vários filmes, várias séries instigantes, estimulantes. Só que a gente tem que aprender a ter um olhar para isso tranquilo e limpo, sem preconceito. Sim. Né? A gente foi educada a olhar um filme pornográfico, um conteúdo já com aquele olho de que aquilo não é para mim. E aí acaba que a gente bloqueia as nossas sensações e percepções de prazer, né? Sim, é bem difícil, porque eu vejo isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu considero que eu conhecia meu corpo, tanto que as pessoas vinham se consultar comigo, tanto que eu fui atrás de querer mostrar o que eu usava, e aí, enfim, até que surgiu o Romasex, até que eu fui, não, mas espera aí, eu tô dando conteúdo, deixa eu ir atrás de formação, porque eu quero dar um conteúdo de qualidade, enfim, porque eu nunca fiquei parada ali. Se eu sabia que eu chegava num orgasmo daquela maneira e podia ter outras formas melhores, eu não queria só aquele jeito, eu queria ter novos. Que eu acho que eu tenho muita mulher que às vezes fala assim, eu só consigo assim. E aí trava naquilo, não tenta novas sensações e não sabe que ela pode conseguir muito melhor do que aquilo, muitos níveis acima. Potencializar, né? Muito e mais. aí é meio que daquela coisinha de tipo, tá bom, sabe? Tipo, o papai e mamãe resolveu, e aí fica naquela. Só que aí vem um monte de coisas da vida, que
vai acontecendo e você vai ficando nervosa, estresse, dia a dia, filho, que aí você vai colocando cada vez em mais outras... Deixa sem ser prioridade. Não é mais prioridade, e aí vai piorando a sua vida sexual, até que, igual, eu tenho muitas mulheres, amigas, até mulheres que falam assim, Bruna, mas eu não sei onde que vira essa chave, que tanto tem a chave do homem, que eu penso, na parceria, ambos tiveram filho, não sei o que, aí tem o homem que, já ouvi já tive consultas sobre isso, que o homem acaba endeusando aquela mãe, aquela mulher, a esposa virou mãe, ela virou a Madre Teresa. E aí santificou. E aí ele acaba perdendo o desejo, porque agora ela é intocável, mas tem também a questão, que aí isso tem que trabalhar com ele, e muita conversa, e aí tem a questão da mulher também. Agora que eu virei mãe, eu não posso mais. E aí foi a questão, até que eu já trouxe uma convidada aqui, que ela tinha 4 filhos, e ela falou, eu comecei demorei a entender que porque eu era mãe, eu não era mais mulher. E aí depois eu entendi, não é porque eu virei mãe que eu não sou mulher, que eu não posso aflorar minha sexualidade, colocar uma roupa bonita, porque aí ela começou a se ver e a forçar aquilo, e a conversar com o marido. Eu quero ter minha sexualidade de volta. A sexualidade de volta, porque aí teve 4 filhos, aí esquece, não tem mais tempo e morreu. E aí você perde até a vaidade. E ao mesmo tempo tem mulheres que falam, mas a questão para mim não é a vaidade, nem eu me sentir menos mulher. A questão para mim é a privação do sono, é a falta de desejo, só que aí ela não percebe que a privação e a falta de sono também estão ali com a questão da mulher, que ela fala, que chave que eu viro. Ali no caso dessa outra convidada, a chave que ela virou, ela entrou no meio liberal. Essa foi a chave. Mas funcionou para eles. Funcionou, tá, porque logo que ela falou, eu já falei, não é uma receita. Né? A gente nem pode falar que isso é uma receita, mas a pessoa que não consegue virar essa chave, realmente, acho que com um aplicativo ou com um pouquinho da abertura da mente, de lembrar um pouquinho que ela tem a sexualidade, e não necessariamente, gente, a sexualidade é só ela e o marido, e ela com ela. Sim. Né? Ela tá gostando do corpo dela, ela tá se olhando no espelho, ela tá se gostando, ela tem um momento dela sozinho, ela se toca sozinha, várias coisas, né? Como você falou da maternidade, eu acho interessante a gente frisar. É óbvio que vão ter dias, a privação do sono é uma coisa realmente que interfere no humor e várias coisas, mas é uma fase. É importante também a gente deixar, quando o bebê é pequeno, quando vai começar a dormir, não vai ser sempre assim, né? Isso vai passar, essa coisa do não dormir. Mas o que é interessante você colocou? Quando a gente está casado, a gente tem maneiras de você se estimular. Não existe uma varinha mágica, um pozinho que vai vir, pá, e aí de repente o desejo vem. O que você pode, eu costumo falar muito, você pode estar no sofá e ter uma mantinha no sofá. Então você está assistindo filme com as crianças, uma coisa infantil, a galinha pintadinha. Mas você pode estar estimulando a área genital, outra área do seu marido, ele te estimulando numa mantinha com as crianças brincando ao redor. Não quer dizer que você vai ter um ato sexual ali, mas você está mexendo, provocando, estimulando, mostrando para esse corpo sensações. E aí você fez um pouquinho isso, depois você está lavando uma louça, sei lá, você está fazendo uma janta, o marido passa, você também pode ir ali na cozinha, coisas de segundo. Você vai lá, pode pegar, né? Você pega, dá um beijinho, tira a calça rapidinho, coisa de segundos, enquanto a criança está lá. Gente, eu fico falando, peraí, seus filhos não ficam o tempo todo, né? Tem hora tá num joguinho de videogame, às vezes que eles nem lembram que a gente existe. Então, existem algumas estratégias que dentro da casa e da rotina, você pode ir utilizando, e pode ser que aquele dia que você brincou e estimulou, não vá até rolar. Pode ser que, de repente, os dois foram dormir exaustos e não rolou. Mas o corpo foi desperto. Aí, no outro dia, você deu um beijinho, passou uma mão ali, não deu tempo de rolar, mas o corpo sentiu. E aí, quando chega, de repente, na sexta ou no sábado, que você está mais tranquilo, não vai acordar cedo, enfim, depende da rotina, só que esse corpo recebeu alguns insights ao longo da semana. E é isso que a gente tem que começar a dar essas dicas. Né? Tem gente que fala assim, poxa, mas como eu faço? E outra, que é importante a gente frisar, sair um pouquinho fora da relação familiar. Isso. Né? Então, isso eu acho super importante, porque, assim, mães que estão aqui nos ouvindo sabem que nossos cônjuges, como pais, nos irritam muito, né? Porque sobra muita carga e demanda para essa mulher moderna que estuda, que trabalha, que quer estar ali nativa. É realmente uma carga maior para a mulher. E aí esse homem, que é o pai, ele te incomoda muito, porque muitas vezes você se sente cansada e exausta por conta de não ter essa parceria do jeito que poderia ser, né? Como é em alguns outros lugares e países.
Só que quando a gente sai dessa situação de olhar o pai do filho e vai olhar o homem que você quis ter filho, o homem que você gostava de transar, que justamente foi através dessa relação sexual que veio os filhos, isso é muito importante. Quando você sai daquela situação, então você vai para um barzinho, para alguma relação, alguma situação onde está só os dois, você consegue ver o homem, o marido. E o marido muitas vezes é perfeito. É o marido que foi o que você escolheu, tá tudo certo. Que você, né, já tem a química, aquela que você já tem intimidade. E aí aproveitar esses momentos até para discutir. A gente, como sexóloga, a gente fala muito dessa capacidade de falar sobre sexualidade com a parceria, né? Porque as pessoas têm o hábito de falar com a melhor amiga, falar com a fulana de tal e não falar com a pessoa que realmente vai impactar na sua sexualidade, que é a sua parceria. Sim. E esse hábito, essa construção dessa relação bacana, a gente tem que começar a estimular as pessoas a fazerem. Sai para tomar um drink com o seu marido, com a sua parceria, e vamos falar sobre isso, sobre o que te dá prazer, o que não dá, sobre quando a pessoa fala uma coisa de um jeito, aquilo lá de repente te bloqueia, você estava excitada, mas parou. Não é para usar no momento de briga, por exemplo, mas num momento bacana, leve, onde a gente vai construindo e mostrando para essa parceria esse corpo, onde são as outras sensações. Eu acho importante a gente frisar, é possível, dentro da relação familiar com filhos, a gente se instigar e se motivar. Só que é necessário um esforço, como tudo na vida. É necessário que você coloque como prioridade ter uma vida sexual gostosa, mais prazerosa, mais plena, mais rica, com novidades, né? Porque eu tô há 13 anos juntos e é bacana experienciar essa sexualidade bacana depois de 2 filhos e tanto tempo. Por quê? Porque a gente coloca como prioridade que isso faz parte da nossa rotina, né? Assim como cuidar dos filhos também. E é legal que a mulher resgate essa mulher que sempre existiu antes da maternidade. Porque os filhos são pro mundo. E logo mais eles vão estar aí fora. E aí, como é que fica essa relação? Verdade. Né? Então, a ideia do aplicativo é também que seja esse facilitador de trazer algumas dicas, trazer esse tipo de informação. Tem um canal que é de perguntas e respostas. A pessoa vai se manter no anonimato. Então, ali a gente pode trocar muita ideia sem que ela se exponha. Porque, às vezes, tem mulher que tem dores. Tem mulheres que, de repente, o marido quer que elas façam algumas coisas e elas não sabem como permitir que esse corpo se solte, se libere para, de repente, sentir essas sensações. E a gente sabe, né, Bru, que dá pra gente preparar esse cérebro e esse corpo para ser mais permissível ao prazer. Sim. Mas é necessário um trabalho e uma construção. Sim. Muito importante tudo isso. Espero de verdade que todas as mulheres que reclamaram da questão filhos e sexualidade, e enfim, estejam assistindo e compartilhem muito esse vídeo, gente. Já curte aqui, quem chegou até aqui, comenta o que você está achando, porque assim, um papo maravilhoso. É muito rico realmente, porque tem várias vezes que, às vezes que eu vou trocar essa ideia, falta isso, essa questão de, ou por eu não ser mãe, né, e aí, apesar de eu ter um monte aí, eu tenho afilhados, e que eu também converso sobre sexualidade, enfim, ou na hora que as mães acham que precisa, aí, Bruna, O que eu faço? Você consegue conversar com ela sobre isso, né? Sabe uma coisa bacana que você falou assim? Olha como a gente tem que mudar o jeito de enxergar depois que a gente é mãe. Tem gente que fala, mas aí de repente a gente tá lá no maior clima, a criança acordou, chorou. Aí ferrou, já não consigo, aí parou, acabou, já era. Falei, gente, olha como é diferente. Você pode mudar a chavinha mudando o jeito de você pensar. Você tava ali numa relação, começou a ficar gostoso, tá uma delícia, você tem que bloquear. Porque a criança acordou, você vai ter que fazer dormir, alguma coisa que aconteceu. Gente, tá tudo certo. Existem culturas que, pelo contrário, elas ensinam, como a indiana, a você segurar as sensações para justamente que você potencialize depois um orgasmo mais vigoroso e mais duradouro. Então, assim, tudo é o jeito que a gente é educado e que a gente conheceu. Quando a gente tá lá, tá tudo gostoso, tá maravilhoso, e aconteceu um bloqueio, tá tudo certo. Vai lá, faz o que tem que fazer, bota o filho para dormir. Quando você volta, é só somente voltar para aquele ato. Óbvio que você vai ter que fazer uma brincadeira, de repente vai fazer um oral, alguma coisa, mas não tem nada a ver com o desejo que você estava sentindo antes que aconteça. Também é uma verbalização equivocada da nossa cultura, de que quando a gente bloqueia um tesão, uma sensação, acabou. Aí só numa outra vez. Pelo contrário. Né? Existem muitos cérebros que são trabalhados para justamente ir controlando a sensação orgástica, para que depois, quando você tenha esse orgasmo, ele seja muito mais potente. Sim. Né? É que a gente não tem esse hábito. E isso é tudo na vida, eu sempre falo isso. Hoje mesmo eu fui pra academia, que eu tô há um tempão sem ir, que uma das coisas de virar empresária, que eu falei que eu gosto muito do que eu tô vivendo e
apaixonada no que eu tô fazendo, mas uma das coisas que me atrapalhou foi eu não ter rotina. Então, não ter rotina, eu não consigo malhar como eu gostaria. Então, ainda estou me adaptando nessa questão. Engordei alguns quilos. Nanana. Então, tudo isso eu estou ficando do meu lado, sabendo que eu estou em transição da minha vida e levando para o lado positivo. E aí, na hora que eu consegui ir na academia, aí falei, vou fazer um stories aqui para a galera Vê que me eu tô dar empenhada. uma curtida. E eu tô lá na esteira, tum, caiu a luz. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, bom, vou fazer abdominal. Fui pro chão, fiz abdominal, voltou a luz. Voltei pra esteira e falei, cara, eu venci. Porque assim, eu não desisti. Né? Então, essa coisa da gente manter o movimento. Simplesmente você se fechar para a sexualidade, aí eu sempre falo isso, quanto menos você tem, menos você quer. E aí você vai se apagando totalmente. E quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você faz, mais você quer. Pelo menos comigo é assim. E essa fala é tão rica, sabe por quê? Infelizmente, né, aqui na nossa cultura, esse quanto menos você tem, menos você quer, porque muitas mulheres não experienciaram a sensação potente, satisfatória e plena que é um orgasmo bom. Eu sei que tem muita coisa na internet falando agora essa ditadura do prazer e ter que ter orgasmo. Eu não acho que é uma ditadura, tá tudo certo quando você opta por não experienciar aquilo. Já vivi isso pra mim não é tão relevante, eu quero colocar meu prazer e meu foco em outras coisas. Tá tudo certo. Agora, quando você não consegue atingir o orgasmo, não consegue ter algumas sensações, se permitir, tem dores ou qualquer tipo de bloqueio, e você deixa de ir atrás daquilo porque você não consegue, nunca vivenciou, aí eu acho que fala, opa, peraí. Para isso tem pessoas que estão aqui estudando justamente para clarear. Porque, infelizmente, não é falado o quanto é importante e o quanto a gente realmente fica plena quando a gente tem orgasmos satisfatórios. Sim, nossa. Gente, muda vale lembrar, totalmente. tem questões não só psicológicas, fisiológicas. O que a gente libera de serotonina, dopamina, endorfina é até 6 vezes maior que qualquer outra ação humana. Então, assim, o exercício a gente sabe que a gente libera, mas o sexo bem feito, quando chega no ápice do prazer, potencializa até 6 vezes esses hormônios. Então, gente, é muita coisa, cara. Então, quando você fala assim, cara, realmente, eu tive aquela noite, a minha pele tá maravilhosa, você passa uma semana bem. Gente, isso significa que reverbera para todos os aspectos da nossa vida. Com certeza. Não é pouca coisa, cara. Você se sentir desejada e você se sentir satisfeita, aquele relaxamento e aquela sensação que se prolonga por dias é muito boa. Não existe nenhum remédio capaz de nos levar a isso. Não, então, assim, por que nós não vamos trabalhar? Eu trabalhar? falo a frase assim, ó, pro Rodolfo, às vezes, era isso que eu tava precisando. Depois que acontece, ou eu tava estressado, ou o dia não tá indo, ou sei lá, igual hoje, que acabou a luz na academia. Tipo assim, o negócio tava empacando. Aí a gente vai lá, transa. E aí termina, e eu entro no banho assim, ó. Que maravilha. Gente, por que eu não tinha feito isso antes? Tipo assim, muda todo o resto do dia. É outro negócio, é outra... Eu sempre falo, a mulher que gozou, ela, tipo, ninguém destrói o dia dela. Ela não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com isso ninguém. Literalmente. Eu fico pensando, quando a gente, às vezes, tem aquela chefe, né? Ou até o homem também pode ter uma vida que não tá plena, de repente. Também pode ser o caso do homem. Mas a pessoa que tá realmente amargurada, eu duvido que essa pessoa tá tendo muitos orgasmos. Porque é nítido. Faz parte dessa construção da sua identidade, da sua personalidade, a sexualidade. E aí, quando você se entende, se reconhece e aprende a se dar prazer e a ter prazer, isso é uma potência infinita para todas as esferas da nossa existência. E é por isso que a gente tem essa conexão, a gente fala sobre isso, porque a gente acredita nisso e a gente sabe o quanto isso vai impactar de maneira muito benéfica na vida das pessoas. E barato, né, gente? É uma coisa, não é caro. Olha, você se estimular, você aproveitar hoje em dia os recursos dos produtos sensuais e eróticos, que podem potencializar ainda mais as nossas sensações e, às vezes, até permitir que o casal comece a se entender melhor com um produto ou outro, né? Que vai esquentar, esfriar, vai ter uma vibração diferente. A gente tem que ajudar as pessoas a desconstruir essa imagem que elas têm, né? De que esses produtos são só para quem está sentindo falta ou porque o seu parceiro não te satisfaz. Gente, vamos desconstruir essa história tão equivocada e aproveitar essas oportunidades que a gente tem. A pandemia, eu acho que foi muito rica nesse aspecto de possibilitar às pessoas o consumo de produtos sensuais eróticos. Verdade. O consumo até de
de vídeos eróticos Sim. mais bacanas, mais Da interessantes. pessoa ficar ela com ela mesma, né? E aí começar a querer melhorar aquele tempo com ela. Isso que eu acho que a pandemia trouxe foi muito bom. As pessoas que não perceberam isso, infelizmente, estão ficando para trás. Estão perdendo a oportunidade de ser mais felizes, né? Sim. Então, eu não sou a favor da ditadura do prazer e do orgasmo, mas eu sou a favor da liberdade de você escolher se você quer aquilo ou não. E aí, para escolher, você tem que ter sentido. Então, assim, Sim. vamos trabalhar para você realmente explorar esse corpo e sentir isso. Depois que você sentir, você me fala se está tudo certo, se você quer viver sem essa sensação. Mas eu gostaria muito de ser uma facilitadora e uma pessoa que possibilitasse com que as mulheres se desbloqueassem desse dito da mãe maculada, que na verdade é a nossa cultura que trouxe, né? Essa coisa do sexo só para procriação, a mulher que veio só com esse dom. E a gente é tantas outras coisas além da maternidade, que é muito maravilhosa, mas existe tantas mulheres dentro de nós, assim, que podem subsistir nessa vida que também é maternal. E é importante a gente dizer para elas que, olha, tá tudo certo, dá para você voltar a sentir prazer, seu corpo tá aí. Essa questão da corporidade que você falou, do aceitação desse corpo, também é uma coisa bacana que a pandemia trouxe. Muitos treinos, gente, estão disponíveis, gratuitos na web, né, com uma facilidade de que você não vai errar, você usando material dentro de casa, salvo se alguém tiver algum tipo de lesão. Mas, assim, hoje a possibilidade de você se movimentar tá muito mais fácil do que antes. Porque a gente percebeu que a gente em 1 metro quadrado pode se movimentar. Posso fazer um abdominal, um agachamento, posso mexer no meu corpo, posso alongar, fazer uma yoga online. Se descubra, pode ser a dança, né? Você só precisa se conectar com esse corpo. Porque também você está desconectado e depois querer só que a outra parceria lhe traga todas essas sensações, aí vai ser uma relação que não vai ser igual. É difícil, aí o outro vai ter que remar muito mais. E Lu, então agora nós chegamos no horário do quadro, no horário mais esperado da noite, que é o nosso quadro, que funciona mais ou menos como aplicativo, porque é um quadro que eu desenvolvi para as pessoas mandarem perguntas de forma anônima e a gente falar aqui abertamente sobre sexualidade, que às vezes é até difícil, que às vezes eu tenho que forçar a galera a responder, porque ela tem vergonha só por saber que ali no Instagram eu vou estar lendo, né, o que ela está mandando, mas mesmo assim a galera ajuda, às vezes eu falo que é para as mulheres responderem, tem homem que tá ali que também quer participar, que também manda pergunta, então assim, eu acho muito legal, e aí eu coloquei hoje essa pergunta em relação, eu gosto de direcionar também, né, porque o quadro é assim, se minha pepeca falasse, ela diria o quê, né, para você, realmente para a mulherada falar aí o que ela quiser, e aí pensando também no aplicativo, como que ele poderia ajudar essas mulheres. Então, gente, se você chegou até aqui, curte o vídeo, manda coração, compartilha com as amigas, já comenta o que vocês estão achando, que chegamos na hora mais esperada Na hora H. do programa. E aí vamos à primeira pergunta. Cadê? Aqui. Transei com um cara e a camisinha estourou. Ele gozou dentro. O que fazer? No aplicativo acharia essa resposta? A gente tem um departamento que a gente vai falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção, ou também sobre um caso desse que aconteceu, a gente tem aí como falar sobre um recurso que a gente tem disponível gratuito, né, que é a PrEP e a PEP, que está disponível no SUS, quando a pessoa se expõe ao risco, porque ela tem 2 riscos ali, né? De uma gravidez indesejada e o risco de uma IST que ainda não tem cura, né? Que é o HIV. E aí a gente pode indicar, obviamente, que tome a pílula do dia seguinte, por exemplo, para o risco da gravidez, Sim. mas que faça uso desse coquetel, né? Desse medicamento que vai prevenir com que, se ela se expôs ao risco do HIV, ela fique tranquila em relação a isso. Vale também ressaltar que está disponível em todos os SUS. A partir dos 14 anos você pode ter acesso a isso gratuitamente. E também até 72 horas da exposição. Né? Porque se eu não me passar depois de uma semana, aí já não... Mas não é importante... mais. É claro que essa... Mas as pessoas nem sabem disso, porque tanto elas podem fazer isso no pré, né? Se elas sabem que vão se expor. Então, muitas garotas de programa ou pessoas que namoram pessoas
com HIV, né, vivendo com HIV. Ou até mulheres que são casadas e sabem que suas parcerias têm relações fora do casamento. Sim. E aí ela se sente que corre risco em exposição ao HIV. Pode fazer uso dessa medicação que é a PrEP. E muitas mulheres não sabem. Às vezes eu já até orientei algumas garotas de programa que tinham medo. Mas o cliente insistiu, eu tirei a camisinha agora, eu tô com medo. Poxa, já se prepara antes, já toma aquilo, né? Tudo bem, não é um medicamento fraco, não é. Né? Tem alguns efeitos colaterais, às vezes dá enjoo. Já soube, tenho pessoas próximas que tomam e relatam para mim algumas coisas. Eu também sou farmacêutica, então eu sempre me interesso pelos medicamentos, olho tudo. E tem essa questão, então não é tranquilo, mas assim, se existe, né, pra gente não ficar doente o medicamento, então assim, vamos lá, vamos atrás. Se está acessível, se é grátis, gente. Tem o índice de HIV de pessoas que morrem são porque elas não sabem que têm o acesso ao medicamento de graça. E aí elas não querem se tratar, ficam com medo. Todo, né? Até inclusive psicólogo, psiquiatra. O tratamento todo. Todo o suporte. Nosso país, isso ele faz bem feito, né? Exatamente. Mas é interessante, o aplicativo tem essa preocupação, sim, da gente chegar também nas pessoas para falar sobre prevenção, para falar sobre essas ISTs, que tem outras, né? E a gente ainda é um país que ainda tem um número alto de pessoas infectadas e caiu por água, né? É uma população mais jovem, né? Assim, dos 22 até 40 e poucos anos de idade. Então, a gente tem que falar mais sobre o uso mesmo do preservativo com qualidade, do quanto é gostoso você experienciar, quanto é libertador você estar numa experiência sexual tranquila, né? Isso tudo já cai por água, por exemplo, a percepção de prazer. Se você vai com medo de uma gravidez indesejada, vai com medo de uma doença, ali já tá vários bloqueios para que você não experiencie da melhor maneira. Já vem a infecção urinária ali depois de tanta preocupação. Então é muito legal que a gente comece a iniciar a prática sexual e trata, eu falo muito dessa questão da educação sexual, né? A gente vai começar tudo na base, né? Ensinando um filho que esse corpo é dele, onde é a parte íntima, onde que só ele pode tocar, ensinando esse adolescente que está começando na puberdade, os feromônios aflorando, que é importante que ele saiba se preservar, que é importante que ele vá para a sua sexualidade, iniciar a prática com os cuidados necessários, porque pensa só, quem já inicia a prática com esses cuidados, quem começa a ter as relações usando o preservativo, por exemplo, vai ser essa forma de prazer. E a potência do prazer também não está relacionada com essa sensação. A gente tem hoje preservativos de alta qualidade. Nossa, né, que melhoraram muito. Não vai minimizar. Isso é uma construção também social de uma cultura que ficou para trás. Né, e a gente tem que incentivar eles a pôr, a colocar, a saber colocar. Só que de uma forma tranquila e natural. A gente acha que isso foi feito lá atrás, mas foi quando teve a explosão do HIV e da AIDS, que falava muito de preservativo. Hoje a gente não tem tantas campanhas maravilhosas, salvo quando tem carnaval, mas a gente não fala muito. E infelizmente as famílias também não têm essa disposição de tratar com naturalidade a sexualidade, de comprar preservativo, de mostrar como é que se coloca, de falar sobre intimidade, de falar sobre prazer. E é para isso que a gente está aqui tentando desconstruir e ajudar as pessoas a se familiarizar com esse novo conhecimento que só serve para deixar a gente mais tranquila e que as pessoas tenham uma prática mais responsável, mas também mais satisfatória. Sim. Muito importante esse papo, hein, gente? Então, a gente falou do PrEP e o PEP. Tem os dois. Então, é bem comum. Tem muitas mulheres que me procuram, às vezes, estourou a camisinha, o que eu faço? E fica desesperada. Então, não se desesperem, né? Corre para o postinho, e já se orienta, já fala o que aconteceu, você vai ter que responder ali umas perguntas e você vai receber a medicação. Vale lembrar também que o teste de HIV ele é disponível em qualquer posto, qualquer SUS, ele está disponível, você pode fazer em casa. Hoje em dia você leva um material, se você não quiser fazer lá, você pode fazer em casa, mas se você faz lá e dá um resultado positivo, sempre tem ajuda, tem alguma assistente social para te ajudar naquele momento. E é importante também a gente falar que existe anticoncepcional também disponível, camisinha feminina, camisinha masculina, tem esse material disponível na rede do SUS. Sim. Né? A gente só tem que colocar isso de uma maneira mais tranquila para que as pessoas utilizem isso. Isso é uma coisa super boa e que, infelizmente, às vezes a pessoa não a prática da mulher, visto, né? A mulher também ter esse preservativo, quando ela sabe que pode ser, é uma desconstrução, né? Porque, infelizmente, a gente tem ainda adolescentes que vão para a prática achando que elas não podem mostrar que elas têm, que senão elas vão estar mostrando uma imagem de quê, né, gente?
Isso é autocuidado, autoamor, se preservar, né? Sim, eu já sou a que leva um monte de camisinha. Não, porque eu sou a sexóloga. Se alguém não tem, eu Tá tenho que aqui, ó, ter. tá disponível. Tá aqui. E aqui, ó, a próxima pergunta. Tive uma infecção por absorvente. Nunca mais quero usar um. Qual outro tipo de coleta menstrual estou escolhendo? Qual posso fazer? Acho que o coletor menstrual é uma opção para ela, né? Sim. E tem também aquela calcinha também, que é uma outra opção. Sim, não sei se tem várias marcas, acho que agora já tem mais de uma. Eu conheci aquela que chama Pants. É bem legal, assim. O coletor me aproximou muito da minha... Eu fiz até alguns vídeos sobre, da minha menstruação, no quesito que eu não vejo o sangue mais, aquela questão que o sangue já está oxidado, já está sujo, já está com cheiro. Não, você vê o sangue limpo ali, sem cheiro. Então, isso me aproximou mais, porque era uma coisa muito chata para mim menstruar. E após o coletor, ficou uma coisa... Uma que eu não tenho mais a paranoia daquele plástico indo pro lixo toda hora, o tanto que eu usava, ficava tentando economizar. Quanto menos eu usava. E aí, você querer economizar no absorvente pode te dar essa infecção, igual deu a menina. Também. E aí o coletor eu achei muito bom, mas tem o dia que às vezes você não tá afim do coletor, ou que você já usou, ou que você, sei lá, transou, ou tá meio assadinho, ou enfim, não tá afim do coletor, tem a calcinha, que a calcinha também é bem tranquila, mas como o meu fluxo é ok, pra mim foi Funciona. normal. Mas já vi amigas que falam, meu fluxo é muito grande, eu não consigo usar a calcinha no dia tal e tal da menstruação. Mas isso também vai de cada um, é questão de você adaptar e realmente ter ali paciência de provar, né? Igual Sim. eu falo, gente, vamos testar coisas novas. Igual o disco menstrual, eu nem conhecia. O disco, muita mulher já me perguntou, e eu fiz vídeos alertando, fiquei desesperada, que algumas meninas novinhas achando que o disco, porque ele fecha lá em cima, o seu canal, que ele era uma forma de preservativo. Que aí não vai engravidar. E eu falava, não, porque você, na hora que você tirar, todo o esperma vai ter contato e pode subir. Então não tem nada fechado ali, né? Vai ser fechado só durante aquele período. Se o cara ejacular lá dentro, não tem como. E aí, enfim, fiz vários vídeos alertando, porque senão daqui a pouco... Daqui a pouco o povo tá achando que o disco tá prevenindo gravidez e não é. Previne só da sujeira na hora de você fazer sexo menstruada. Ponto. Então, até eu já vi muitos maridos falando, eu comprei pra minha esposa porque era toda hora, mas tô menstruada, não quero transar. Pronto, e agora não tem mais desculpa, o marido comprou. Olha, mas foi até legal você tocar nesse assunto, porque é interessante. Você vê que também é uma construção do social, que a gente tem uma potência sexual grande, né? No ciclo menstrual ali, hormonal, uma descarga. Sim. E aí a gente vai crescendo naquela cultura do sangue, do cheiro, e aí a gente se bloqueia. E talvez fosse um dos momentos onde, primeiro, que você sabe que você não tá ali, você não vai ter filho, então você não corre o risco de uma gravidez. Sim. Porque, né, seu corpo tá ali, na verdade, expelindo. Então, você ficaria tranquila com relação à gravidez, se você tiver uma parceria fixa, que você se confia, ou que não façam uso de preservativo, enfim, façam testes periódicos e saibam que tá tudo certo. Seria uma maneira de você estar bem relaxada em relação à questão da gravidez, que é um problema que bloqueia muitas mulheres. Tem mulher que toma anticoncepcional, que usa camisinha, usa o preservativo e morre de medo ainda de engravidar. E aí isso já é realmente um problema grave na hora da sensação de chegar ao tal do orgasmo, né? Então a gente já seria uma coisa bacana. E existem outras formas, né, gente, também de você ter uma relação menstruada. Você pode usar o chuveiro, pode usar quem tem banheiro, então você tem outras maneiras de você se estimular e ter relação. De repente você tem um fluxo grande, um banho bacana com a sua parceria, que ali você já está no chuveiro. A gente pode utilizar outras artimanhas na relação sexual quando está menstruada e aproveitar esse momento de não fertilidade para relaxar e de repente ter um prazer aí mais prolongado aí. Verdade, muito importante. A próxima pergunta é legal também. Como melhorar minha TPM? Ai. Ó, a dica a gente já deu desde o começo, gente. Orgasmo funciona pra tudo. Pensa lá aquela tensão que a gente tá geralmente é óbvio que ela vai ter que ver esse grau de TPM primeiro com o médico para ver o que tá acontecendo aí hormonalmente.
Tem gente que tem algumas TPMs tão fortes que tem que tomar anticoncepcional para aliviar alguns sintomas, né? Para diminuir, tem que ver o ponto. Mas existe algumas coisas que a gente pode usar. Se a questão, às vezes, muito inchaço, por exemplo, tem alguns médicos que indicam algum tipo de diurético junto. Diurético, quando tem retenção. Quando tem muita retenção, que é aquela pressão intracraniana. Então, o diurético, nesses dias, ele melhora bastante. Drenagens melhoram bastante. E o sexo melhora muito, gente. Mas melhora muito. Porque pensa essa irritabilidade que às vezes nos dá. Realmente, se você tiver essa descarga desses hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer, te alivia demais. Alivia a cólica menstrual. Né? A gente tem algumas patologias que são todas aliviadas com esse corticoide endógeno maravilhoso. Desculpa. Sim. Que é o ato sexual. Então, a gente pode se permitir isso. O exercício físico também é um. Quando você se estimula, principalmente a atividade aeróbica, que você vai potencializar também esses hormônios, também aliviam esse estresse. Então, caminhadas ou corridas moderadas nesses dias, elas são bem benéficas. Juntar um bom orgasmo com o exercício vai aliviar bastante. Mas é óbvio que é necessário a gente sempre frisar que se é muito intensa essa TPM e ela não é sazonal, ela é contínua, é bom dar uma investigada para ver como é que estão esses hormônios aí, né? É bom ter um... Que depende do nível, né? A minha é bem tranquila, acho que nem existe. Às vezes, quando eu vejo que eu tô com muita vontade de doce, aí eu lembro... Que deve ser no período. Que tempo que eu tô, aí eu falei, é TPM. Para eu poder saber se eu posso ali comer, porque eu não gosto de abusar muito, não, de doce. Próxima. Usei meu vibrador, mas como higienizo? Você tem um app com acesso a vibradores? Gente, essa pergunta que tá meio esquisita. Mas eu lembro que eu coloquei por causa do que eu queria falar que agora tem vários vibradores com acesso ao celular. Sim, que você utiliza alguns programas. No Bluetooth, não sei o quê. Esse daqui eu adoro. Ó. Esse daqui é só no Bluetooth mesmo. Mas tem bastante que funciona no Bluetooth ou no aplicativo, enfim. Então, na verdade, quando eu tive essa ideia do aplicativo, eu fui pesquisar sobre o que tinha na área sobre sexualidade. E o que a gente tem muito disponível na web são esses aplicativos que são vibradores para você utilizar. São aplicativos de encontro de casais, encontro homossexuais, jogos eróticos. E aí eu queria fugir do que já existe, porque a gente existe já uma gama muito grande de aplicativos que trabalham com essa questão de vibrar, longa distância, às vezes... que os homens adoram. Os homens adoram e nós mulheres Eles também. Eles querem controlar, né? Então, eu vejo que, pelo menos, os homens que procuram mais para querer brincar disso, não tanto as mulheres. Mas aí a mulher que ganha, lógico, ela adora, né? Mas acho que é mais a piração do homem controlar o orgasmo da mulher. E sabe o que é legal também a gente falar que os vibradores, eles não precisam necessariamente estarem ligados só ao órgão genital, né? Sim, a gente pode usar essa vibração potente em várias outras partes do corpo, inclusive na dos homens. Então, assim, usar essas ferramentas para potencializar sensações, gente, é muito rico. Tem casais homossexuais que me procuram querendo também, só que a maioria deles são desenvolvidos para mulheres. E aí tem, hoje em dia, os plugs com controle. Que aí ele vai usar o plug e dá para o namorado. Para controlar. Porque os casais gays também querem usar e eu tive que ir atrás, porque... Até fugiu aqui. Nós estivemos numa feira juntas, né, Bru? E eu vi uma coisa que eu também nunca tinha visto, pessoal, que era como se fosse, não era um massageador peniano. Você viu isso lá na feira também? Que colocava o pênis, e aí ele vai estimulando, vai tendo várias vibrações dentro. Sim, era uma coisa meio grande, assim. Mas deve ser como se fosse, eu acho que chama masturbador. É, masturbador mesmo. Tipo a Chloe. Deixa eu pegar a Chloe pra você ver. Eu desconhecia, gente. Fiquei assim, falei, olha que bacana. Aí tem o que vibra, e eu descobri um também que ele geme. É engraçado. Só que aí ela fica gemendo, você escolhe até que língua e tal. E ela, aí, se você não estiver em casa e não quiser que as pessoas ouçam o seu brinquedinho gemendo, tem um Bluetooth pro fone de ouvido. Olha. E você ouve ela gemendo. Então, assim, é muito legal a gente usar a tecnologia a nosso favor, Sim. né? E aí eu não sabia disso, porque pra mim só vibrava ali. E ok, bastante gente me pede, porque tem algumas que parece uma lanterna, chama...
sei lá, não sei o que lá, light e tal. E aí tem algumas garotas, atrizes, pornô, não sei o que elas fazem com o formato da pepeca delas. Tá? E aí eles vêm atrás, você tem a da tal? E eu falei, gente, Olha. isso é super de fora da galera tal. Mas, tipo, tem a Chloe, que eu levo pra todo mundo ver, porque a Chloe é um masturbador que eu uso sempre para dar aula do pompoarismo, para aula sobre sexualidade, para palestra. E aí a galera, eu passo ela porque se você coloca a mão aqui dentro, ela tem as ranhuras da área do ponto G, né, daquela área ali. E aí o pessoal fica, nossa, caramba, é igualzinho, não sei o quê. E aí essas pepecas estão cada vez mais perfeitas, realmente. Então, esses que você viu na feira, elas parecem uma lanterna, porque por fora ela é dura. É que a Chloe, pode ver, ela pesa 1 quilo quase. Ela tem 800 gramas. Uma coisona. E eu fazia vários vídeos com ela, mas o Instagram tá tão chato que começou a cair. Porque ela é tão real, né? Que aí caía os posts e eram denunciados, enfim. E aí eu arrumei uma pepeca... Mais lúdica, gente, mais engraçadinha. De paninho, né, tal, não sei o quê. Que aí tem o clitóris que vai dentro dela pra mostrar que o clitóris é por trás. Nossa, gente, tô derrubando tudo hoje. Mas é isso, e dá pra gente aprender bastante. E aí, ok, próxima pergunta, então. E a gente não respondeu da questão de como higienizar. Gente, hoje em dia tem produtos que a gente vende, o higienizador, porém, igual eu, que tenho 1 milhão de produtos, não vou usar tudo aquilo. Eu uso o higienizador mais pro coletor, mas eu também tenho um copinho do coletor que você esteriliza, então eu coloco o coletor lá dentro e põe a água fervente, tal, você fecha, ele já esteriliza, depois eu também passo o detergente, mas é sempre você limpa com detergente neutro. Houve um tempo aí, pandemia, não sei o quê, todo mundo passando álcool em gel em tudo, e a galera passando álcool em gel nos vibradores e começou a estragar. Ou cair, mudar a cor, ou a textura. Água e sabão neutro, né? Água e sabão neutro, detergente, aquele transparente, que você tem certeza que ele é neutro, não tem cheiro, não tem nada. Então é isso, é sabão neutro. Não inventem. Moda. Mas higienizem. Mas higienizem também para poder você guardar ele direitinho e tal, porque assim, é muita às vezes para você descobrir, por exemplo, igual as bolinhas do pompoarismo. Já aconteceu uma moça que ela tinha candidíase, e aí eu falava, quando você tiver com candidíase, não usa as bolinhas. Por quê? Para você higienizar as bolinhas, senão toda vez que ela usar a bolinha volta a candidíase. E com calcinha assim também. Então, se você não tem essa percepção de quando que você pegou a candidíase e tomar todos os cuidados, aí fica aquele ciclo. Você volta a ter sempre, né? Então, sempre tomar o máximo de cuidado e realmente limpar, porque se você só passar ali na aguinha... Não adianta, entendeu? Tem que realmente... Não vai eliminar os fungos ali, as bactérias. Passar. E aí, né, nesses casos, o higienizador, que realmente é um bactericida e tal, vai te ajudar. Vai bem. Então, gente, é isso. Última pergunta. Cadê? Deixa eu ver. Isso. Esqueci 2 pílulas da cartela anticoncepcional. O que fazer? Ai. O app me ajuda? Então, a gente tem ali... Se não tiver a pergunta específica, porque a gente todo mês vai estar trazendo um conteúdo novo, a gente vai ter esse canal de pergunta e resposta, que daí a gente vai responder ali por esse canal e a pessoa se mantém no anonimato. Gente, quando esquece, se você teve uma relação sexual, é melhor fazer o uso da pílula do dia seguinte para não correr o risco que você teve ejaculação, né? Se você teve alguma relação aqueles dias, você pode utilizar essa técnica, mas que também não é para usar toda hora, porque é uma bomba de hormônio no corpo da mulher. Sim. Mas é melhor do que uma gravidez indesejada. Mas aí, se você esqueceu 2 dias, você aquela semana tá desprotegido. Então, se você for ter relação, por favor, preservativo, para não termos riscos. E aí, a próxima semana... Já normaliza. E não para de tomar. Agora, só para de tomar, eu sempre falei, gente, aconteceu qualquer coisa, não para, continua sempre. Mas eu esqueci 2, aí eu vou perder a cartela, joga fora a cartela. Não, termina a cartela.
mesmo tendo esquecido, só que naquela semana usa a camisinha. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes jogam fora a cartela e fica mais desregulado Pior ainda. ainda. Então, não, continua normal, como se estivesse tomando, faz a pausa na hora que tem que fazer a pausa. Só que se você realmente, não, tô muito noiada, e vou tomar a pílula do dia seguinte, aí a pílula do dia seguinte ela é acima da outra pílula. Aí, nesse caso, você para, a pílula do dia seguinte tem um prazo aí para você menstruar, aí menstruou, você começa uma nova cartela. Então, só tem essa diferença. Mas tem que sempre tomar cuidado, né? As ginecologistas também, quando você começa a tomar, elas têm que te ensinar isso. Orientar. Né, orientar, muita gente não sabe. Eu fiz um vídeo esses dias que eu falei assim, gente, se tá ruim pra você, imagina pra mim, que chegou aqui pra ver a pílula, porque nessa de ficar viajando e toda hora tá no Rio e vem pra cá e não sei o que, aí esqueci a cartela, não comprei, vai dar tempo, não, mas enfim, rolou uma semana que eu perdi dois. Então mesmo, né, aquela coisa de, não, mas a sexóloga não vai esquecer. Acontece, somos mulheres reais. E é importante saber que tem outros métodos mas também, né, gente? Mas a gente precisa saber o que fazer se acontecer algo assim, né? E a gente tem pílula que é uma vez por mês, ou que são menos, tem a injeção. Sim. Quando vê que é uma pessoa que tem dificuldade de assiduidade de rotina, de tomar um medicamento, é melhor já chegar para ginecologista e falar, olha, para mim não funciona, eu não consigo preciso tomar da injeção. Exato. Hoje em dia tem tantos métodos eficazes e para cada estilo de mulher, né? Para cada estilo de realidade, que eu acho que o que não dá pra gente não verbalizar isso e não se proteger. Sim. Né? Porque uma coisa que também a gente estava falando sobre essa questão social do aplicativo ou do nosso conhecimento, é a gente parar de ser esse país que ainda é um dos países que mais tem gravidez indesejada na adolescência. Né? Então, é uma fase tão rica, tão maravilhosa, e a gente bloqueia a sexualidade de ser aflorada e, ao mesmo tempo, temos muito números de meninas grávidas com gravidez indesejada. Tem alguma coisa errada, né? Sim. Nessa fala. Então, a gente precisa prevenir mais, proteger, educar e consumir toda essa prevenção para que a gente não tenha esse número tão grande que impacta também em maior aumento de uma sociedade que não está organizada, né? Então, vem crianças indesejadas, esse ciclo de pobreza vai cada vez criando mais. Fica num ciclo. Então, é necessário que a gente explane isso e ajude essas meninas a conhecerem todos os métodos eficientes para que a gente passe a não ter esse número tão grande, né, de gravidez num período que ninguém ainda está preparado para isso. Com certeza. E aí o país que não aceita aborto também, aí só vai... Aí aborta em vida, né? Isso. Larga a criança depois que nasceu. Enfim, é tanta coisa que impacta no social. E isso é muita falta de educação, né, sexual de qualidade, da gente falar isso, ensinar e bater na tecla sempre. Porque o ensino só se dá na repetição, né, Bru? Não adianta falar uma vez, a gente tem que estar sempre, agora, em todos os lugares e espaços que a gente puder, falando sobre isso, divulgando e tentando construir uma sociedade aí mais bacana para todo mundo, mais prazerosa, mais responsável também, né, evitando uma série de coisas que, infelizmente, também existem por falta de conhecimento e informação, né? Com certeza. Lu, nossa, estou muito feliz, gente. Estou muito feliz que hoje foi um programa, assim, conteúdo elevado e muito conteúdo. Aquele programa da gente assistir várias vezes. Querer mais. Então, foi maravilhoso. Estamos chegando ao fim aqui. Eu tenho só mais alguns recadinhos, mas eu queria que você falasse para as pessoas como que elas te acham e como que elas acham o aplicativo, né? Então, gente, eu tô no Instagram, tpm.hot. Ai, que bonitinho aqui. O aplicativo também está disponível no Google Play, também na Apple Store. E é só colocar tpm.hot, baixar, é simples, gratuito. Vamos disparar aí esse conhecimento para a gente enriquecer aí realmente a nossa sociedade feminina, fazer essas mulheres... Eu gosto de falar muito uma frase, serem protagonistas da sua sexualidade. Parar de terceirizar, entender que a gente está aqui para ser feliz e muito feliz. Ótimo, estou muito feliz. Espero que a gente tenha conseguido abrir aí a mente, desmistificar alguns assuntos. E estou realmente muito feliz com esse programa. Gente, então vocês continuem acompanhando os programas, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, acompanhem os próximos programas, falem o que vocês acham, me indiquem pessoas para... eu queria que você conversasse com tal pessoa, enfim. Eu estou super aberta a conversas, né? Estou cada vez mais feliz com os resultados dos programas. E...
os recadinhos é que na semana nós temos amanhã, vulgo amanhã, não na semana, amanhã, a nossa festa, terceira edição, que o casal Romasex, eu e Rodolfo, estamos convidando para a Montparnasse. É uma festa num bar fetichista, que é um Dominatrix. Então, é uma festa liberal para pessoas se libertarem ali dos seus fetiches. Então, rola podolatria. Amanhã vai ter a cena com o Luiz Lobassi, que é um cara que faz uma cena no polidense e ele arrasa muito. Vai ter cena com a Sansa, que a Sansa faz shibari, que é aquelas cordas, então ela é super... Que é lindo também esse trabalho, super sensual. Sim, super sensual, ela arrasa nisso. Tem a galera da podolatria, tem a galera que gosta de ir lá na masmorra e fazer as cenas, e enfim. Na última vez teve um casal que a moça era um casal e ela tinha um namorado. E aí ela prendeu o marido na masmorra, fez a maior cena lá, chicoteou ele, e ela ia, chicoteava ele, voltava pro namorado, beijava o namorado, ia lá no marido, chicoteava ele, enfim. E ela, ao invés, tem a opção de ser aberto ou fechado, você abre a cortina ou não. E ela fez aberto, porque ela queria que as pessoas vissem, e ela deu um show ali, e foi muito legal, fui até lá falar com ela. Então, assim, a galera super se liberta, e é uma festa, assim, começa cedo, às 8 horas da noite, termina cedo, porque também é quarta-feira, né? E a galera tem que continuar a semana. Então, tipo, 1h30 da manhã tá encerrando. A última vez a gente teve que mandar a galera. Gente, vai pagar, que o bar fechou. Foi muito legal, a galera se divertiu. Então, é um bar para você ir lá, conhecer pessoas, conhecer a gente, paquerar, fazer ali o seu fetiche. Tem a questão do bar, que ele tem essa coisa do pet play. Então, vai várias pessoas que... você pode pedir uma raçãozinha lá, vem no negócio igualzinho de cachorro para você comer. Cada um com seus fetiches e que vivencie de Não forma livre. Então é legal abrir a mente, ver que existem outras coisas, ficar mais próximo de novos fetiches. Vai que você se descobre em algum deles. Né? Então eu já conversei com vários casais que às vezes o fetiche do cara nem passava pela cabeça da mulher, mas dela ver o marido começou a também gostar. Então assim, gente... aproveitando e conhecendo que a gente vai abrindo nossa mente, sentindo novas sensações, por que não? Estamos aqui para isso. Né? Então, tá super convidada, Lu, para a nossa festa de amanhã. E, não contente, na sexta-feira 13, eu vou fazer uma palestra, que como esse mês, né, mês das mães, Dia das Mães, a gente não quis falar que era um evento só para mães, é um evento para mulheres, mas você pode levar sua mãe, você pode ir também, e vai ter uma palestra lá com todos os toys da Romasex, vou falar uma palestra sobre sexualidade, e vai ter o joguinho da punheta, que é um joguinho que fez um maior sucesso esses dias, lá na feira também, e vou levar também, então vai ter prêmios da Romasex, e a Hilda está preparando tudo com muito carinho, o coquetel. Então, quem quiser ir também já fala comigo, porque a gente está reservando antes os lugares, né? Já está super cheio. E vai ser muito legal a partir das 19 horas na sexta-feira. Já pode chegar que eu já vou estar lá. A gente já vai trocando uma ideia. Aí vai rolar palestrinhas, brincadeiras, com muitos prêmios da Romasex. Ah, que delícia. Muito bom. Não deixem de ir lá conhecer. Fora isso, loja na Rua Augusta, na Colab. Então, quem quiser falar comigo, @_Romasex. Estou sempre ali para pedir o catálogo, para falar sobre consultorias em sexualidade. E é isso, gente. Obrigada, Lu. Obrigado, gratidão. Estamos sempre juntas aqui, disponível para atender, fazer trabalhos juntas. Show. Estamos juntas nessa empreitada, rumo à felicidade. Viva, muito obrigada. Adorei. Até a próxima. Estamos aonde aqui?